Sobre regulações, eu quero dizer o seguinte: nós não temos uma perspectiva dogmática a respeito de regulações. Você veja que o Brasil, por exemplo, aprovou nos últimos anos 2 legislações que são reconhecidas, inclusive internacionalmente, relacionadas à internet, que são reconhecidas internacionalmente como legislações que são positivas. Eu me refiro ao Marco Civil da Internet e me refiro à Lei Geral de Proteção de Dados, que foram 2 legislações com as quais o Twitter se engajou e entende que tem um caráter bastante positivo. E eu penso que, do ponto de vista regulatório, a gente precisa olhar para os princípios que aquela legislação está defendendo, mas também para as externalidades que elas podem ter, né? Veja o projeto de lei das fake news, da forma como ele veio do Senado, e é importante lembrar, né, que tanto o Marco Civil quanto a Lei Geral de Proteção de Dados foram fruto de um amplo debate no Congresso brasileiro, que permitiu que os consensos fossem formados, que as tensões fossem acomodadas e os consensos fossem formados. O Senado, infelizmente, passou esse projeto sem ter feito audiências públicas, as comissões não estão funcionando, então ele não teve a sua tramitação normal, não teve consulta pública. Então, a gente, de novo, e isso tudo faz parte desse amplo debate ao qual eu me refiro. O texto, da forma como ele chegou na Câmara, tem uma série de riscos a direitos fundamentais, como liberdade de expressão, como privacidade, como proteção de dados, riscos para o desenvolvimento econômico, riscos para a inclusão digital. A gente não pode correr o risco de aprovar uma legislação que não só não conserte o problema, como gere uma série de outros problemas adicionais. Eu tenho chamado a atenção também para um outro problema, uma outra questão, e isso é uma questão muito importante para o Twitter, a respeito de regulações, que é a questão da internet aberta, né? O Twitter ele nasceu e ele foi possível porque a gente tem hoje uma internet que é aberta. Essa é a razão pela qual a gente existe. Para que a gente continue mantendo uma internet que seja aberta e que foi a internet com a qual como ela começou e da maneira como ela foi idealizada, a gente precisa considerar, do ponto de vista regulatório, que a gente evite entrincheirar os maiores atores numa posição de ainda mais dominância, e para isso é preciso a gente proteger a competição também. Se a regulação for muito pesada, ela pode ter um impacto desproporcional em empresas menores, empresas pequenas e médias, empresas menores, como é o caso do Twitter, regulações muito pesadas que ensejem, que obriguem a uma série de intervenções de produto, de construção de tecnologia, de contratação de gente, de mudança de processo. Ela corre o risco, inclusive, de gerar um efeito ainda maior de entrincheirar os maiores atores numa posição de ainda mais dominância. A gente sabe que a internet aberta ela levou mais acesso à informação, mais oportunidades para as pessoas de falar, que são fundamentais para sociedades democráticas, participativas. E se a regulação servir para cimentar as empresas maiores nessas posições, ela vai ter um efeito muito deletério. E a gente também não pode correr o risco, quando eu estou falando da internet aberta, também de criar uma internet globalmente muito fragmentada. Isso pode ter consequências até para a realização, para o ambiente de negócios, enfim. A gente precisa levar em consideração que, sim, vivemos ainda na era do Estado-nação, mas que esses fenômenos complexos são globais. E a gente não pode criar o risco de criar uma legislação que tenha um efeito que seja ruim para os usuários da internet, mas para o país, para o Brasil. Então é isso, é olhar para as regulações e entender que elas podem ter efeitos positivos, e a gente tem experiências nesse sentido, e cuidar para que a gente não venha produzir legislações cujo saldo seja muito mais negativo do que positivo.